cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, se você creu nessa palavra que foi lida aqui hoje, que você nessa noite possa dar o seu melhor cântico, a sua melhor adoração. Se você creu que todos os povos dessa terra hão de se prostrar diante ao único Deus que é digno de adoração e de louvor, dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia. Se for para Jesus, melhor, né, meu irmão? Aleluia. Vamos celebrar o Senhor nessa noite, porque Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Vamos lá? As palmas. Outro igual não há.
Tu és o Cristo, Filho do Deus. Pra ensaio ficou bom, mas pode melhorar. Tu és o Cristo. As palmas, vamos palmas. Diga. Rocha inabalável, outro igual não há. Oh, aleluia! Não há outro igual a Ele, não há outro além dEle. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia! Vamos lá? Existe uma palavra que foi liberada sobre a minha e sobre a tua vida, e ela permanece até hoje. Ela confiarei, conquistar luz, com autoridade e poder. Diga para pisar, para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai causar algum dano. Por quê? Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Diga, eu vou dançar, vai! Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Diga! Se você acredita nisso, você vai dizer: eu tenho uma palavra. Diga, nela eu confiarei. Nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, com autoridade e poder. Pisa na cabeça dele. Para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Por quê? Dança pra ele, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Diga, eu vou dançar, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. Diga, eu vou dançar. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, e ele fugirá. Oh, oh, ele fugirá. Oh, oh, ele fugirá. Oh, oh, aleluia. Aleluia. Você pegou o macete? Pegou o segredo da tua vitória? O segredo da vitória não é dançar depois da vitória. O segredo da vitória é dançar antes da vitória.
Porque quando você dança antes da vitória, você está dizendo: eu confio, eu acredito que Deus irá fazer. Independente daquilo que você esteja vivendo, independente do quadro que você esteja vivendo, o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos e muito mais do que imaginamos. Aleluia. Você acredita nessa palavra? Você crê nisso? Oh, aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Diga comigo assim, diga: Espírito Santo, nós te damos liberdade aqui nessa noite, porque nós somos a tua casa. Fique à vontade entre nós. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Faça essa oração, diga: tens liberdade. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Se você pode, levante a sua voz e diga: eu sou tua casa. Diga: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou. Diga: a tua morada. Você é a morada preferida dele, meu irmão. Muda as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Diga: tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, eu sou tua. Diga: tua morada hoje aqui. Peça pra ele nessa noite, diga: muda. Diga só: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Oh, de lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Se você acredita nessa verdade, diga: o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara. Levante as suas mãos em sinal de rendição a Ele. Diga: eu sou tua casa, vamos. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou. Diga: tua morada hoje aqui. E seu Pai
recaio de novo em tuas mãos. Recaio em graça. Recaio de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tua mão. E seu passo. Pois existe um que te guarda. Eita glória! Cante isso, cante. Você vai encher o teu pulmão de ar agora e você vai gritar em teus braços. Em teus braços é meu. Aonde eu posso descansar, em teus braços é o meu. Aleluia. Tem graça disponível para você aqui hoje, meu irmão. Tem graça disponível para alguém aqui hoje. Tem graça disponível para alguém aqui hoje. Essa graça é graça. Não existe nada que você possa fazer para merecer, mas mesmo assim Ele resolveu nos dar essa graça. E a graça dele está descendo nessa igreja hoje. Ela está descendo sobre a tua vida nessa noite. E Júnior me responde: o que é que a graça faz? Ela te dá a oportunidade de tentar de novo. Ela te dá a oportunidade de fazer de novo. Tem graça disponível para você. Tem graça disponível para você. Você que é a morada dele, você que é templo dele, você que é casa do Espírito Santo de Deus. Tem graça disponível para você. Tem graça disponível para você. Tem graça disponível para você. Segura para mim. Escuta uma coisa. O perdão dele é completo. O perdão dele é completo. Ele sara a tua alma. Ele sara a tua alma. O perdão dele é completo. É 100%. É 100%. 100%. Não tem perdão pela metade, Ele te perdoa por inteiro. De repente o diabo está gritando no teu ouvido aí: você não merecia estar nesse culto, você não merecia levantar a mão, você não merecia dar glória a Deus. Mas Deus está dizendo: o meu perdão te alcançou através da minha graça e do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Tem perdão para você, tem remédio para tua alma nessa noite.
Só que o recado de Deus para alguém nessa noite é que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar como é que ainda está queimando. Por que ainda está queimando? É porque aquele que acendeu a sarça, ele é fiel para manter o fogo aceso. Independente de quem você seja, independente de quem eu seja, independente do que façamos, aquele que acendeu a sarça, ele mantém o fogo aceso nessa noite. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Diga isso com propriedade. E a minha vida, e a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele me disse: se você tem essa certeza nessa noite, declare: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Diga ao fogo: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor, mas se o amor é o amor de Cristo por ti. Existe um amor, mas se o amor. Põe a mão no seu coração e diga isso agora. E a minha vida Ele governa. Diga mais uma vez: a minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. Declare: e esse amor veio a mim. Com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e eu sorrindo ele disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não.
Exalte o nome dele. Adore o nome dele. Só ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Te adoramos, Jesus. Você pode levantar sua voz e dizer: tudo que eu tenho, Tudo que eu tenho é teu. diga para sempre. Tudo que eu tenho é teu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Você pode dizer isso: eu sou do meu amado e ele é meu. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Declare. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos, darei socorro. A palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos, clamarei socorro. Coração só quer ouvir o Teu falar. Diga. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Peça só essa noite, peça isso. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos,
que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, e o lobo da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me Te adoramos, Jesus. Todavia eu me alegrarei. Tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Declare. Tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino.
ti. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Adora o nome dele, adora o nome dele. Glorifique o nome do Senhor essa noite. Hoje ninguém vai roubar a tua glória, Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo volta pra ti. Santo é o nome do Senhor. Você pode dar um lindo aplauso a Jesus. Dê um beijo nesse irmão. Sente um pouco. Aleluias. Estava vivendo um tempo, né? Essa semana. Vou esperar você se sentar. Bate só um sonzinho só para mim falar 5 minutinhos aqui com os irmãos. Não ficar só na minha voz. Eu estava vendo essa semana, eu saí de uma semana muito engraçada. Eu tive um culto aqui muito especial que nós vivemos numa terça-feira. O irmão aqui da igreja botou a mão nas minhas costas. Eu não sabia quem tinha colocado as mãos nas minhas costas. Depois eu perguntei até a Daniele me falou quem foi o irmão que fez isso. Não é isso? E eu senti assim algo tão diferente, né, vir sobre a minha vida. Só que logo na próxima semana, né, ao invés de você receber algo que viesse assim a satisfazer o desejo que estava no seu coração, que as dores que a gente sente fosse retirada da nossa vida, e você vê que aquilo não aconteceu. Começamos uma nova semana, que foi essa semana, e quando eu cheguei na segunda-feira dessa semana, foi uma semana assim muito... Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. A gente muitas das vezes tem que ver Deus em detalhes na nossa vida, porque tem coisas que Deus faz e tem coisas que Deus não quer fazer no momento que nós queremos, mas no momento dele. Né? Há coisas que é para Deus fazer e há coisas que é para o homem fazer. Amém, amados? Por isso que Deus deu inteligência a você. Você é um cara inteligente, você é uma mulher inteligente. Segunda-feira foi um dia muito difícil para mim. Um dia que eu não conseguia levantar essa minha mão aqui, que ela pesava tanto, de tanta dor. Eu estava até falando com o Antônio ontem. Eu falei, Antônio, não sei por que não dói aqui, mas uma parte do braço, né? E terça-feira foi um dia que eu preguei aqui nessa igreja, meus queridos, que quando eu falava, doía. Coisa incrível. Falei, meu Deus, saí daqui do púlpito, sabe? Já viu quando você sai revoltado com você mesmo? Não com Deus, sabe? Porque Deus é perfeito, sim ou não? Mas você assim, revoltado contigo mesmo, que você poderia ter dado o melhor e você não conseguiu dar. Reparou isso? Quarta-feira eu preguei em São Mateus e eu estava assim, 20% menos do que eu estava na terça-feira.
quarta-feira, sabe? Na quinta-feira eu preguei sobre... Então, a semana foi assim para mim, foi semana de pregações, de estudo e tal. Na quinta-feira eu preguei sobre coisas da vida e passei assim por momentos também na quinta-feira muito difíceis. Sexta-feira eu passei o dia todo batendo. Foram 32 slides que nós fizemos para o culto de sábado, que foi o culto dos obreiros aqui na igreja. Eu cheguei no final da sexta-feira, eu olhei para mim e eu falei, rapaz, acho que você não aguenta amanhã nem abrir a boca, sabe? Que era no sábado, né? E eu cheguei aqui no sábado, eu falei, Senhor, eu preciso da tua força, e Deus foi me dando aquele, sabe, na contra-gota, quando Ele te dá um pouco, vai te dando um pouco, te dando um pouco e tal. E quando chegou no meio do caminho de tudo aquilo que a gente propôs no coração para falar, sabe? Eu vi duas pessoas que subiram aqui no púlpito e eu pedi a algumas pessoas para que viesse orar por aquelas duas pessoas. E quando uma pessoa subiu e impôs as mãos numa pessoa que estava do lado de cá, eu estava calado, que eu queria que a pessoa orasse. E teve uma pessoa que disse assim, aquilo me tomou meu coração de uma tal forma. Aquela pessoa disse assim, eu estou aqui para eu vou assim falar do meu jeito, sabe, não do jeito que a pessoa falou. Eu estou aqui para orar para você, mas eu quero te dizer que a minha vida é fruto de um adultério, e hoje eu estou de pé. Gente, aquilo entrou no meu coração, sabe? Assim como a minha vida é fruto de um adultério. Eu estou aqui orando por você hoje. Parece que aquela voz tão suave, meiga, entrou no meu coração, sabe? Eu falei, meu Deus, como Deus pode restaurar alguém que foi fruto de um adultério? Eu acho que o curso que foi dado podia terminar ali naquele momento, sabe? Podia terminar ali naquele momento. Mas eu vi muitas pessoas sendo restauradas, mudadas, visitadas. Foi um show. Foi um showman que Deus deu, sabe? Showman. Muitas das vezes o fruto do penoso trabalho seu vai ser para você ouvir apenas uma frase que vai dizer para você, valeu a pena. Sabe? Valeu a pena todo o sacrifício. Valeu a pena. Aí vai depois do culto, eu me sento numa cadeira, acho que eu estou muito chorão, né? Eu queria cantar uma música, eu não ia cantar, mas eu vou cantar, o Rei dos Reis consagro. Sabe tocar ainda? Sabe ainda? E aquela pessoa chegou, sentou do meu lado, a minha vontade era ir para casa, porque eu não estava aguentando a mim mesmo. Mas aquela pessoa chegou ali do meu lado e falou assim, hoje eu não vejo mais essa igreja como um grupo de pessoas comum. Eu vejo essa igreja que hoje são pessoas que são amigos. Eu olhei para dentro de mim e eu falei, independente das lutas, das dificuldades, olhou para mim e falou assim, hoje eu não te vejo mais como um pastor, eu vejo como um pai. Eu mais uma vez disse para mim, valeu a pena. Valeu a pena. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. E essa foi a minha oração.
de gratos louvores transborda o meu coração. Eu disse para Jesus: a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Segura. Eu falei: Deus, eu quero continuar com toda a força, com meu amor a Ti. Tu és altíssimo. Existe um tempo na nossa vida que a gente não se preocupa mais com coisas fúteis da vida. No que vai comer, no que vai beber, na condução que vai te trazer. Eu tenho um carro hoje, e hoje eu fui impedido de sair de casa. Aí Deus disse assim para mim: você viu lá? Que adianta as coisas fúteis da vida. Hoje eu fui impedido porque naquele baile surgiu um churrasco, e ali tem um muro. Você sabe o que eu estou falando? Quem sabe o que eu estou falando? Quem sabe o que eu estou falando? Tem um muro, e ali eu consegui tirar uma parte dele para me passar com o meu carro, porque o meu filho disse: vá que eu te ajudo. Só que ele me ajudar depois que eu saísse do culto, não no início, mas no início já estava fechado. Eu tirei, passei. Quando eu fui ver a próxima, eu falei: eu não tenho condições de tirar, puxar uma geladeira cheia de entulho com o braço que eu estou. E eu fui tentar até, e aquilo que estava melhorando piorou. Eu falei: Senhor. Aí eu lembrei, eu fui em volta, eu voltei lá no passado de um dia, quando aquela pessoa disse para mim assim: eu não vejo mais as pessoas ao meu redor e a sua vida mais como pastor, agora é como um pai. Eu falei: eu tenho que criar força. De repente aparece um rapaz de moto. Não estou fazendo nenhum sensacionalismo para você crer em Deus, nenhum, eu não preciso disso. E aquele rapaz puxou aquilo para me passar, e ali eu passei. E eu lembrei da minha devocional: eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras. Nós vamos ser impedidos, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Santo é o teu nome, Jesus. Eu estava lembrando, queridos,
Eu não conseguia me lembrar desse rapaz que está aqui, que vai pregar hoje, sabe? Mas ele chegou aqui no domingo retrasado, ou passado, retrasado. Ele disse assim: pastor, você me conhece? Eu falei: não tem ideia. Ele disse assim: tu entrou dentro da minha casa há muito tempo. Eu falei: mas me ajuda. Ele disse: Dona Zilda, não é isso? A avó dele, né? Eu falei: meu Deus do céu. Ele era tão pequenino, né? E hoje vai pregar na igreja, cara. Meu Deus. Como eu agradeço a Deus, sabe? Por estar servindo a Ele esse tempo todo. Servindo a Deus sem interesses. Servindo a Deus sem olhar para a caixa que vai falar, para o melhor microfone, para as melhores paredes, para os melhores estofados. Queridos, em todo e qualquer lugar você tem que dar honra a Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Eu lembrando de tudo isso, né, me veio aquela voz diante de todas as indagações, de tantos problemas, de tantas situações. Na minha devocional hoje, não te vejo mais como um pastor. Meu Deus. Vou continuar, irmãos. Vou continuar. Eu acho que eu tinha 28 anos quando a última vez que eu vi a sua avó. Acho que eu tinha 28 anos. Eu nunca vi uma pessoa tão carinhosa comigo, foi a sua avó, sabe? Sua avó era uma pessoa que lá na igreja do meu pastor Josafá, ela pegava na minha mão, ela apertava a minha mão. Ela pegava o retrato da filha, do esposo, e ela... Porque eu sempre atraí os idosos, sabe? Os idosos sempre foi assim, não sei o que eu tenho, né? Não sei se eu tenho um doce para os idosos, mas os idosos dessa igreja, outros idosos, sempre foram assim muito colados comigo, sabe? Muito colado. E, meu Deus, eu fui no passado, sabe? Eu falei ontem sobre o passado. Eu estava falando ontem sobre o passado e que a gente gosta de computar tudo de ruim que aconteceu no nosso passado. Mas as coisas boas a gente esquece, né? Meu passado, que foi ontem, né, que passou, aquilo vai ficar marcado na minha vida por resto da minha vida. Eu vou levar isso comigo.
Amém, irmãos? Dependente de qualquer circunstância, a honra, a glória e o louvor tem de ser dele. E hoje eu escutando isso num show de Paulo César Baruch, das coisas antigas, que renova o dia de hoje. Hoje eu fui renovado pelas palavras antigas, de pessoas antigas, que poderia ter falado coisas bem lá no início, sabe? Mas o tempo, ele faz alguém amadurecer. Que você seja maduro pelo tempo que você está vivendo, certo? Deus abençoe sua vida. Você pode aplaudir o rei? Quem hoje vai fazer os anúncios? Perdão, tá, gente? Acho que quando a gente vai chegando na idade, a gente já não aguenta mais isso. Eu acho que as pessoas têm que me livrar um pouco, esconder de falar as coisas que eu não... Boa noite, família. Os anúncios tinham que ter sido antes do pastor falar, né? Agora fica até difícil. Vamos lá, terça-feira, culto da família, às 19h30. Quarta-feira, nosso Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã. São mulheres que se reúnem aqui em prol da vida do pastor, da vida da igreja. Quem tiver a disponibilidade de vir, estejam todos convidados. Quinta-feira, culto de oração, às 19h30, com a temporada Coisas da Vida. Tem sido bênção esse culto. E o pastor tem palestrado, na verdade, né? Tem sido um culto, mas uma palestra, e a gente tem recebido bastante às quintas-feiras também. Quem tiver a oportunidade, esteja aqui uma quinta-feira para entender aquilo que eu estou falando, amém? Domingo, às 7h30 da manhã, nós temos oração, às 8h30 é EBD, às 10 o culto matinal, e às 18 horas esse culto de louvor e adoração, a qual estamos fazendo parte. Programações agora, fora as programações semanais, nós vamos para o dia 26/8, às 19 horas, culto de homens. Dessa vez o culto vai ser no estacionamento da igreja, então todos estão convidados, tá? Meninos, jovens, garotos, os idosos, por favor, estejam no culto, vai ser um culto diferenciado. Eu creio que Deus vai falar muito ao coração de vocês. Dia 27/8 também nós temos o culto Tim, às 9 da manhã, com o tema Pra God. Tá? Esse culto também vai ser no estacionamento da igreja, a partir das 9. Quem tem alguma dúvida, quer trazer, né, o seu jovem aí para participar, ainda não conhece o trabalho, procura o Lucas ou a Débora no final do culto para mais informações. E o nosso culto também infantil vai ser no dia 27/8, às 10 horas. Eu vou chamar a nossa diaconisa Kelly, a tia Kelly, para falar um pouquinho como vai ser esse trabalho para as crianças. A paz do Senhor, igreja, amém? Desde já quero agradecer a todos os membros que nos ajudaram, tá? Independente do valor, foi bênção. Nós já vamos começar a comprar as coisas das crianças para o culto agora. Cheguem com as suas crianças às 10 horas. Quem já fez a inscrição, com a tia Jana. Quem ainda não fez, se encerra hoje, porque nós temos que ter um número de crianças que vão almoçar e lanchar na igreja. Tá? Vocês deixem a partir das 10 horas. Quando for o horário de 16h30, às 4h30, podem já vir buscar, que eles vão sair daqui já lanchados, tá? E eu quero também falar do nosso culto de outubro. Vai ser no dia 29 de outubro, é o último sábado de outubro. Provavelmente deva começar umas 3 horas da tarde. E todo ano a gente sempre faz a campanha com as crianças para eles ajudarem a participar também, contribuírem com o culto. Segura aqui para mim, Jana. É a uvinha, tá? Nós fizemos, são 10 caixinhas de uvas aqui, tá? 10 uvinhas, eles vão colocar R$1 em cada uvinha, tá? Essa uvinha vai ser dada, mas é por família. Ah, tia Kelly, eu tenho 3 filhos, cada um vai levar? Não.
vai levar uma uvinha por família. Aí é interessante que eles coloquem, às vezes o pessoal vem com, né, os R$10 para abençoar, mas é interessante que eles peçam ao tio, né, à avó, para ir colocando e eles colarem, que eles vêm tão felizes quando eles trazem a uvinha toda montada, eles ficam tudo contentes. Tia, eu trouxe a minha uvinha, então vai ser dado para 3 meses. Vou dar agora, eles vão levar hoje, vai ser o mês de agosto, o mês de setembro e finalizando em outubro. Para quê? Para nós comprarmos as coisas para o lanche, mandar fazer o bolo, as lembrancinhas que eles sempre levam. Então, isso é muito importante eles participarem, porque eles se sentem também colaboradores da casa do Senhor. Amém? Eu quero também já agradecer a toda a contribuição que foi da pescaria, da Barraca do Geração. Foi bênção a contribuição de todos os irmãos que deram. Muito obrigado, porque isso faz parte. E quando você traz o seu filho na casa do Senhor, além dele aprender da palavra do Senhor, ele aprende também a compartilhar, ele aprende a se socializar, ele aprende a se colocar no lugar do seu próximo. Então, não deixe o seu filho em casa. Quando vier para a igreja, traz. Sempre tem escolinhas. Estamos com um pouquinho de dificuldade às terças-feiras. Peço até que quem gosta de trabalhar com criança, quem quer ter um compromisso com a obra do Senhor, é só para ajudar, como o diácono Rogério falou. Não, não é para ajudar. Precisamos de pessoas que tenham comprometimento com o Senhor, em primeiro lugar, e com a obra e com as crianças. Amém? Desde já agradeço. Agora vamos falar um pouquinho de setembro. No dia 2 e 3 de setembro, nós vamos ter a Feira de Empreendedoras. Essa feira ela é coordenada pela irmã Marta, e todo mês nós temos um dia que é feita essa feira. Ela conseguiu, né, junto à prefeitura, fazer essa feira na rua, mas esse mês nós vamos ter uma edição também no dia 2 no nosso estacionamento. Então, você que é empreendedora, você que quer participar da feira, procura a irmã Marta para mais informações, e eu tenho certeza que vai ser bênção aí para o seu empreendimento. No dia 15/10 também, passeio com batismo. A saída vai ser às 7 da manhã e o valor é R$ 55. Quem tiver interesse em batizar, procurar o pastor, e quem tiver interesse em participar do passeio, procurar o Cineia para mais informações. Amém? Orem e participem de todas as programações da sua igreja. Bom culto para nós. Amém, queridos. Nós vamos fazer o nosso ofertório agora nesse momento. Gostaria que você... uma empresa vai ser aberta através dessa chave. Eu quero abençoar, que essa pessoa seja abençoada pelo Senhor,
Eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão especial de estar orando pela vida desta pessoa e por essa chave. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Querido, fique de pé, por gentileza. Posso te chamar de Gustavo, tá bom? Pode ser? Pode mesmo, com carinho? Amém, né? Oi? Gugu? Tu conheceu esse cara onde, hein, rapaz? É, longa história? Misericórdia, né? As coisas de repente se encontram, né? Coisa estranha na nossa vida, né? Muito estranho, mas Deus é perfeito. Deus é perfeito. Vem cá, Gustavo. Queria que você aplaudisse a Deus pela vida do Gustavo. Queridos, boa noite a todos. Recebam a paz do Senhor, amém? Deus seja louvado, tá bom? É uma honra muito grande estar aqui. Se vocês soubessem a minha alegria, tá bom? Eu falei com o pastor Ney lá embaixo, que quando eu cheguei em casa, minha mãe viu a foto, né? Que eu preguei nos 21 anos, e ela falou assim, são 21 anos que a sua avó faleceu, você prega nos 21 anos da igreja. Aí eu fui na casa dela, né, na segunda-feira, e quando ela falou aquilo ali, eu chorei muito. Eu falei até com o Júnior. A palavra do pastor Ney, quando era pequeno, para minha avó foi essa: você está ajudando tanto na obra, que se talvez em vida você não colha o que você está plantando, esse menino vai colher. E hoje eu estou aqui. O Júnior, pastor, me ajudou muito no início da minha caminhada, porque foi uma caminhada muito árdua. O Júnior foi uma cama para a minha vida, mas o que o pastor Ney liberou dentro da minha casa hoje está se cumprindo. Eu tenho 29 anos, já se vai 10 anos e alguma coisa na presença de Deus. E minha mãe falou, filho, hoje tudo aquilo que você está colhendo na igreja, no evangelho, viajando, o pastor Ney liberou sobre a sua vida. Às vezes a gente não tem noção das palavras que são liberadas para a nossa vida e o efeito que ela pode fazer. Pastor Ney, obrigado. O Senhor foi um canal de Deus na minha vida. Hoje minha avó não está presente, mas a minha mãe está. Deus abençoe muito o Senhor. Tá bom? A todos dessa casa, vamos ler o livro de Ruth. Eu tenho uma mensagem para o nosso coração. Livro de Ruth, capítulo do número 1. Eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta, que nós vamos dar algumas confirmações da parte de Deus para nós hoje. Livro de Ruth, capítulo do número 1. Se o rapaz aí da mídia puder deixar para mim no telão, caso quem não trouxe a Bíblia, vai me ajudar bastante. Livro de Ruth, capítulo número 1. Quem achou, diga, eu vou para o céu. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar dos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas,
e era o nome de uma órfã e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Quantos anos? E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela e as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto da terra de Moabe, guarde isso, porquanto da terra de Moabe, eles viram, gente? Não, né? Eles ouviram. Ouviu o quê? Ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Porquanto da terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E vocês sentam glorificando ao Senhor. Queridos, é um texto que Deus tem falado muito ao meu coração. Prometo não demorar. Eu confesso que esse texto, quando eu comecei a ler, falou muito ao meu coração, nos momentos mais difíceis da minha vida. Deus acendeu esse texto, e eu quero só aqui reativar a fé, ou então fazer lembrar de algumas coisas que talvez vocês já até sabem. Você sabe que Deus, Ele tinha alguns métodos de tratar do seu povo, né? Desses tantos eu destaco 2, para não demorar muito. Você sabe que o povo de Deus, ele sempre teve um declínio espiritual muito grande. Oscilava muito. Se você ler o livro de Juízes depois em casa, você vai ver que o povo sempre oscilou na presença de Deus. Uma hora queria, outra hora não queria. Um dia dizia ser crente, outro dia já não dizia ser mais. E Deus, por sempre amar o seu povo, sempre corrige, né? A Bíblia fala que Deus corrige aquele quem ama. Então, Deus sempre teve os seus métodos de corrigir o seu povo. Gustavo, para ver o povo sofrer? Claro que não. É só para despertar o povo. Só para o povo voltar. E Gustavo, quais eram os métodos que Deus usava? Destaco alguns para mim. Eu destaco 2. Primeiro, ou entregava o povo na mão dos inimigos, ou então permitia que uma crise se instalava no meio do povo. Gustavo, entregar o seu próprio povo na mão dos inimigos para ver o povo morrer? Claro que não. Até porque Deus não tem prazer de ver ninguém sofrer. Quem tem prazer, às vezes, de ver alguém sofrer, ainda mais se a gente estiver com raiva, somos nós, né? Ah lá, merece. Que Deus pese a mão. Deus não é como a gente. No momento da nossa ira, no nosso momento de raiva, né? Tem uns crentes que falam uma tribulação gospel, né? Deus não é como a gente. Para ver o povo morrer, Gustavo? Claro que não. Crise se instalar no meio do povo para ver o povo passar de fome? Também não. Então, Gustavo, qual é o método? Por quê? Qual é a profundidade? Qual a explicação de Deus fazer isso com o povo? É simples. Era Deus dizendo: eu estou permitindo que essas coisas aconteçam no meio de vocês, entregar vocês na mão dos inimigos, fome no meio do povo, para ver o povo morrer na mão dos inimigos? Claro que não. Até porque quando Deus entrega o povo na mão dos inimigos, Deus entrega o seu povo, mas dá limite. Deus entrega o povo na mão dos inimigos, mas o inimigo tem um limite. É só até aqui. Gustavo, me prova na Bíblia. Você lembra de Jó? Deus permite que o inimigo toque, mas você fala, você tem um limite. É só até aqui. Aí Jó começa a indagar.
Jó começa a murmura, porque até uma certa parte Jó não murmura. Depois Jó vai começar a murmurar. Nisso que Jó começa a murmurar, Deus deixa, né? Quer falar, fala. Aí quando Jó acaba de falar, Deus abre a boca. Jó, aonde tu estava? Quando eu coloquei limite nos mares. Quem já foi à praia vai concordar comigo. Você percebe que a onda ela dá uma quebrada até uma certa parte e depois ela volta. É Jó dizendo, se no inimigo eu coloquei limite, olha para o mar. A onda ela quebra e depois volta. De vez em quando que ela faz até uma gracinha, né? Vai até a orla, mas tem um limite. Para ver o povo morrer de fome, Gustavo, também não. Então qual é a senha, Gustavo, que Deus queria para o povo? É simples. Eu estou com saudade de quem um dia vocês já foram. Eu estou com saudade do vaso que você era, da mulher de oração que você já foi, da mulher acolhedora que você era, daquela pessoa amorosa que você já foi um dia, hoje você não é mais, porque devido à caminhada algumas coisas lhe aconteceram que mudou o seu humor. Eu estou dizendo, você não é essa pessoa. Eu estou com saudade. Até porque ninguém tem nada a ver com seus problemas. Coisas acontecem conosco, não é para a gente tratar do povo, é para Deus tratar da gente. Então, quando chegar por aquelas portas, sorriso no rosto, levanta a cabeça, dá um aperto de mão e abraço. Está doendo aí, mas quem está do lado de fora precisa do teu abraço. Então Deus permite que uma crise se instale no meio do povo, pastor Ney, meu amigo Júnior. Ele não é para ver o povo morrer de fome, é Deus despertando. Volta. É livro de Ruth, capítulo número 1. Entra uma fome no meio da cidade. Que cidade é essa, Gustavo? Belém. Mais conhecido como casa do pão, casa do alimento. É os adjetivos que as pessoas colocam em nós por sempre bater e encontrar. Quem é que nunca viveu essa fase? Alguém está vivendo uma fase ruim e você talvez ligou para fulano dizendo, liga para o pastor, porque o pastor tem uma palavra de ânimo para a gente. Liga para a missionária, porque a missionária dá revelação, né? E ela pode revelar alguma coisa, porque o que está acontecendo não é normal. Liga para o fulano, para o ministro de louvor, porque ele tem um louvor na ponta dos lábios, que quando ele canta a gente chora. Deus vai falar com a gente. São os apelidos que as pessoas colocam em nós por sempre até encontrar casa do pão, casa do alimento. Só que vai chegar um certo momento que a crise chega. A crise chegou para Belém. Só que você percebe que a crise chega, não dá muito tempo. Eu vou tentar me segurar, pastor Ney, que eu sou só um pouquinho pentecostal, mas eu vou tentar me segurar, tá bom? Vou tentar manter a ética. É os apelidos que colocam em nós por sempre bater e encontrar. Só que a crise chegou. A crise chega, só que o que me chama a atenção é que não muda a identidade da cidade. A crise chegou, mas continua sendo Belém de Judá. A crise chegou, mas continua sendo casa do pão. Hoje já não é mais, mas um dia já foi. Quando a crise chega, está no texto que tem uma família que é de Belém de Judá, israelita. A crise chegou, aí tem um sacerdote que tem uma ideia. Qual é a ideia? Vamos sair daqui, porque Belém já não está mais fornecendo aquilo que a gente quer. Para onde que ele vai, Gustavo? Qual é a cidade? Moabe. Você precisa entender que tem decisões que nós tomamos em período de crise que pode acabar prejudicando o nosso futuro. Deixa eu beber uma água. Você precisa tomar cuidado das decisões que você toma no período de crise. Gustavo, por que você está falando isso? Que eu tenho que tomar, tenho que ter atenção, eu tenho que ser vigilante nos meus momentos de crise.
Porque todas as vezes que Deus permite que uma crise aconteça, Moabe está de braços abertos para poder nos receber. Até porque Moabe aparentemente te dá uma falsa liberdade, um falso alívio, um falso refúgio. E por sempre bater, encontrar, já que não está fornecendo mais, vamos sair daqui. Vai doer, mas vai tratar. Eu preciso liberar essa palavra para alguém. Você precisa ter maturidade. Maturidade para quê, Gustavo? Eu já sou maduro, mas maturidade espiritualmente. Infelizmente, aqui não. Só ali onde eu moro, na zona sul de Éden. Pessoas que só simplesmente estão do nosso lado quando a nossa vida está funcionando. Parou de funcionar, não presta mais. Parou de orar, não presta mais. Aqui não, só lá na igreja. Meu pai está filmando, né? Tomara que meu pastor não veja. Aqui não, só lá na igreja. Pessoas que só nos procuram só quando o nosso momento está bom. No auge da nossa vida. Quando a gente está fervoroso. Pastor marca 7 horas, a gente chega às 6 horas, 1 hora antes. Pastor marca uma oração na igreja, a gente não precisa nem perguntar, o pastor não precisa nem falar o dia, a gente fala, pastor, qual é o dia? A gente se antecipa. Fase boa. E não tem coisa melhor do que você viver fase boa, né? Fase boa, até o que é para dar errado acaba dando certo. Você às vezes ensaia o melhor louvor com o ministério de louvor, mas do nada muda o repertório na hora, você canta o louvor e você fala, nossa, eu vou acabar com o culto. Mas como você está vivendo uma fase tão boa em Deus, de repente a glória de Deus desce e invade a casa. Fase boa é você talvez não quer nem orar. Você fala, hoje eu vou orar só 5 minutos. E aqueles 5 minutos se torna 1 hora. Porque na fase boa, tudo que é para dar errado, acaba dando certo. Na fase boa, até os seus planejamentos, que alguém olha dizendo, rapaz, isso vai dar errado, mas quando vê, dá certo. Porque é a fase boa. Fase boa, por mais que o inimigo se levante contra a sua casa, ele não consegue prevalecer. Porque você está numa fase boa, você está no auge da sua espiritualidade. E você acha que o inimigo tem pressa de querer nos derrubar? Claro que não. Ele sabe que esse momento de fase boa, 1 hora vai acabar. E Gustavo, como é que funciona a fase ruim? A fase ruim é quando você planeja as coisas para dar certo e elas dão errado. Você fala, agora vai. E quando vê, as coisas pioram. Eu estou pregando para a gente aqui que está vivendo essa fase. Você só mudou a página de 2021 para 2022 porque você fez um planejamento dizendo 2022 vai ser o ano que eu vou entrar com o pé direito derrubando o cão. 2022 vai ser o ano onde a minha família vai ser salva. Pelo contrário, só piorou. O que estava desviado dobrou o desvio. O casamento que estava tudo bem, do nada foi para um declínio. E o que está acontecendo, Gustavo? Belém, eu estou em crise, só que Moabe está de braço aberto dizendo, vem. Vem se aliviar um pouco. Vem porque a tua Belém está em crise e aqui tem uma falsa liberdade para você. Eles tomam uma decisão tão séria, mas tão séria, mas tão séria, que era só para passar um período, se torna 10 anos. Era só simplesmente para dizer assim, vamos ali nos refugiar só um pouquinho, porque Belém entrou em crise. Mas o que era para ser talvez 1 mês, 1 ano, está no texto, 10 anos. Você precisa entender que toda decisão que você toma, você pode não só prejudicar a sua vida, mas a sua casa. É difícil de dar um glória, né? Mas eu preciso falar a verdade. Você precisa entender que essa decisão não é só simplesmente sua, prejudica toda a sua parentela. Você precisa entender que o que você está vivendo hoje não é pecado. Foram frutos seus, escolhas suas lá atrás. Você está colhendo hoje. Palavras que você foi lançada lá atrás, você está vivendo coisas hoje. Tome cuidado. Que Moabe é perito
de não de estragar o nosso presente, mas prejudicar o nosso futuro. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Vamos lá? Eu começo a pregar agora. Falo 3 coisas e fecho com chave de ouro. Versículo do número 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo número 2. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos. Versículo número 4. Nos quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de Orfa e a outra de Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Olha aqui para mim. Você percebe algo? Que o texto faz questão de mencionar que eles são efrateus de Belém. O que a Bíblia está querendo dizer, Gustavo, quando diz que eles são efrateus de Belém? Está dizendo assim, cara, a tua nacionalidade, a tua raiz, não é em Moabe, é em Belém. Eu queria entender como é que as pessoas conseguem se adequar em ambientes a qual elas não fazem parte. Eu queria entender como é que pessoas conseguem se acostumar em ambientes a qual não faz parte do seu destino final, nem do seu princípio. Pastor Ney, o problema não é sair de Belém. Tem alguns crentes para pegar essa palavra comigo no alto? O problema não é sair de Belém. Como assim, Gustavo? O problema não é sair de Belém. Não, o problema não é sair de Belém. O problema é você ir para uma terra onde Deus não habita. O problema não está em você sair. O problema é, será que Deus está nesse negócio? Será que esse ambiente faz parte do meu destino? Será que realmente Moabe é o lugar que pode trazer a felicidade que a minha família precisa? Ou se Moabe vai prejudicar a minha casa? Não sei se prego para um, não sei se prego para 2, ou não sei se prego para toda a igreja, mas eu tenho uma palavra que está nos meus lábios e ardendo no meu coração. E a palavra nessa noite é: Deus vai te dar direcionamento. Você quer viver o ano da sabedoria, mas tendo atitude errada, você não vai viver o ano da sabedoria. Você quer viver o ano espetacular na presença de Deus, só que você está tomando decisão errada. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: antes de você se levantar para tomar qualquer atitude, dobre o teu joelho. Porque, meu pastor Ney, eu nunca vi gente tomar atitude errada e ficar de pé. Pelo contrário, quem toma atitude errada não se levanta, quem toma atitude errada fica deitado. E olhe para cá, a Bíblia vai dizer que ele sai de Moabe, ele sai de Belém e vai para Moabe. Moabe não é uma cidade que fica em cima, Moabe é uma cidade que fica embaixo. Toda decisão errada que eu tomo diante de Deus, eu não subo, eu desço. Você lembra de Jonas? Jonas, quanto mais foge de Deus, mais ele desce. Está no texto que ele vai de Jope ele vai para o navio, do navio ele vai porão, do navio, Deus manda um peixe que leva ele para as profundezas dos mares. Eu vim te dizer que toda decisão que você toma errada, Deus não te leva, pelo contrário, você desce. Tome cuidado com as decisões que você vem tomando, porque ela não te faz subir, ela só te faz descer. Eu queria que você virasse para essa pessoa que está do seu lado, por gentileza. Mas eu queria que você falasse com autoridade. Fala: a partir de hoje. Ah, mas parece que você falou cochicha. Eu queria que você gritasse. Fala: a partir de hoje, antes de tomar qualquer decisão, fala: consulte a Deus. Fala, porque Deus vai te dar uma luz no meio dessa escuridão. Será que tem alguém que pode levantar as mãos e glorificar a Deus comigo aqui? Pastor, nem o diabo está doido para que famílias tomem decisões erradas aqui.
O diabo está doido para que o teu filho volte a se prostituir, para que a tua filha abandone esse barco. Só que hoje eu vim como boca de Deus para te dizer: hoje não tem bandeira branca para o inferno. Pelo contrário, tu vai sair daqui dizendo: a minha casa é de Deus, a minha Belém pode estar em crise, mas Deus ainda é dono da minha cidade. Vamos lá, versículo número 5. E ficaram também ambos, e morreram também ambos, Malom e Quilion. Opa! E morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aí eu fui parar para entender. Que decisão trágica. Aí eu fui entender, pastor Ney. O sacerdote morre, o cabeça. Os filhos que também deveriam assumir a posição do pai também morrem. Aí eu fui pesquisar o significado de Malom e Quilion. Doente, quase morto. Mas calma aí. A crise não chegou em Belém, sim ou não? Sim ou não? Aí você percebe que ele sai de Belém, vai para Moabe. Por que não morreram em Belém, mas só morreram em Moabe? Porque por mais que esteja em crise, Belém ainda serviu de oxigênio para poder manter vivo. Por que só morre em Moabe? Porque por mais que Belém esteja em crise, não está do jeito que eu quero, mas ainda está me mantendo com vida. Não está mais nos meus planos, mas ainda a vida me faz presente. Se for para morrer, numa linguagem espiritual, não quero que você morra fisicamente não, pelo amor de Deus. Se for para morrer espiritualmente, que morra em Belém. Agora, morrer em Moabe, numa terra estranha. Ficaram desamparadas, sem rumo, sem norte, sem destino. Que decisão é essa? Que atitude é essa? Morre o marido, morrem seus filhos, e elas ficam desamparadas. Quem é que sobra? Noemi, Orfa e Ruth, mulheres moabitas. Aí está no texto que nós lemos, e eu caminho para o fim. O que vai acontecer, Gustavo? Você percebe que a crise chega em Belém, eles metem o pé. Aí vão para Moabe. Quando chega em Moabe, vive tudo bem aparentemente. Só comprometeu a família. Morre todo mundo praticamente. Só sobra uma. As outras 2 não são de Belém, não faz parte. Então morte para eles, para elas 2, já é normal, pastor, porque estão acostumados a ver morte. Mas quem é a raiz de Belém está dizendo: essa morte aqui não faz parte da nossa vida. Esse declínio espiritual aqui não faz parte da nossa vida. Para Orfa e Ruth, aquilo ali já é normal. Cansaram de ver gente morrer. Cansaram de ver gente aprisionadas. Pastor Ney, eu estava conversando com um pastor amigo meu esses dias. E esse debate rolou horas e mais horas. É bom a gente debater coisas bíblicas. Eu perguntei para ele, eu falei assim: pastor, por que o adversário tem investido tanto nos jovens da igreja? Pode ver que o ataque dele é no louvor. Se lá fora nós sabemos que tem gente bastante talentosa, se bobear até mais talentosa do que dentro da igreja. Mas por que tanto da investida do inimigo no casamento dentro da família, dentro da igreja? Se lá fora o que mais tem é casamento.
para ele atacar. Por que logo os casamentos da igreja? Por que logo os filhos da igreja? Por que logo os ministros de louvor? Por que logo os músicos? Porque talento por talento, o que mais tem é talento. Aí a chave está aqui. Ele não investe por conta dos músicos. Ele investe para poder destruir o plano que foi feito no Calvário. Meu lindo, minha linda, cantar por cantar, todo mundo canta. O que mais tem é louvor lá fora. O que mais tem é música lá fora. O que mais tem é músico lá fora. O diabo não tem raiva em você, ele tem raiva pelo que foi feito na sua vida lá atrás. Porque ele sabe que a morte que teve lá e a ressurreição foi para que hoje você estivesse aqui. Mesmo com crise, mas olha onde você se encontra. Mesmo com as coisas dando errado, mas olha onde você está. Aí o diabo fica perguntando, mas como é que pode? Está em crise, mas ainda está em Belém. As coisas não estão funcionando conforme ela planejou. Mas por que está diante do altar? E meu pastor Ney, e olhe para cá, quem já foi em padaria sabe, o que mais tem é panificador, o que mais tem é prateleira. O diabo está olhando e está dizendo, já não tem mais pão na prateleira, a panificadora não funciona mais, não tem mais trigo. Só que hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, eu vou voltar a fazer essa panificadora voltar a funcionar. Eu vou trazer trigo de volta para Belém, porque eu vou voltar a funcionar. Dá um abraço nesse crente que está do seu lado e fala, você vai voltar a funcionar. Fala, se prepare que hoje tem revestimento para tua casa aqui. Ah, Gustavo, mas eu estou quase parando. Eu estou quase desviando meu filho. Hoje Deus marcou esse encontro para te dizer, nem que eu te renove. Como diz uma linguagem pentecostal assembleana, porque eu sou um pouquinho. Nem que Deus te puxe pelo cabelo, dizendo, eu vou trazer você de volta para o meu altar. Porque desviado eu não quero te ver. Parado eu não quero te ver. Então hoje eu trago você de volta. Não é porque você é bonitinho ou bonitão. É porque teve alguém que pagou um preço lá atrás. Porque beleza por beleza, me desculpe, pastor, o que mais tem no mundo? Homem bonito, mulheres arrumadas, o que mais tem? Mas ele sabe que o que te completa não é a sua beleza, o que te completa é o que está aqui dentro, que é o Espírito. Aí vamos lá. Elas ficam desamparadas, pastor Ney. Aí elas se levantam. Por que elas se levantam? Por que elas se levantam? Hã? Por que elas se levantam? Porque elas vão ouvir. O que elas vão ouvir, Gustavo? Porque Deus visitou Belém. Deixa eu beber uma água. Deus voltou a visitar. Só que tem um porém aqui. Eu queria que você desse um glória para disfarçar, para fingir que não é contigo, tá bom? Vocês riram, né? Mas vai doer um pouquinho aí, mas segura aí. Você percebe? Pastor Ney, hoje, se Deus me der uma oportunidade de visitar outro país, eu sei que a minha descendência, a minha raiz, eu sou brasileiro, carioca da gema. Se uma crise se instalar no Brasil, como se instalou, a pandemia veio, arrebentou muita gente, né? Muita gente morreu. Muitas empresas faliram. Pessoas ficaram desamparadas. Foi uma tristeza, foi uma tragédia a qual a gente nunca viu, né? Acho que se minha avó estivesse viva, ela falasse assim, meu neto, nem na minha época isso teve. Foi algo trágico. Parou o Brasil, parou o mundo. O mundo parou. Por causa de um simples vírus. Destruiu famílias. Pastor Ney, se eu saio do Brasil e vou para a Itália, para a Europa, mas pensa comigo, para a gente entrar num texto e dar um glória para poder abalar Vila Rosalia. Se essa crise só se instala no Brasil,
por eu ficar desesperado, saio do Brasil e vou para a Itália. Por mais que eu seja brasileiro, olha o que o texto diz, gente. Coisas na Bíblia que são chave para mudar a nossa história. Tem 3 para receber essa palavra? Tem 3? Você percebe? Olha o que o texto diz. Elas se levantaram. Estavam em Moabe, pastor Ney. Elas vão ouvir que Deus visitou Belém. Agora a pergunta que eu faço e não quer calar. Por que Deus não visitou Moabe se elas estão de Belém? Em galeria. Por que Deus não visitou Moabe já que elas estão em Moabe? Mas Deus visita Belém. Tem um glória aí na boca para você liberar? Tem mesmo? Olha o que o Espírito falou comigo. É simples, mas vai te edificar. Deus não tem compromisso com quem sai do ambiente. Deus só tem compromisso com quem fica. Eu acho que esse lado aqui quer... Se for aplaudir, aplaude glorificando a Deus. Eu estou tentando ser um pouco ético, mas eu estou com vontade de correr nesse altar aqui. Eu vou liberar com mais força. Deus não tem compromisso com quem sai. Deus só tem compromisso com quem fica. Me perdoe, meu filho. Quem sai, infelizmente, só escuta. Mas quem fica, vê Deus voltando a visitar. Vê Deus voltando a fazer. Vê Deus voltando a trabalhar de novo. Porque, pastor Ney, quem fica está dizendo, nossa. Porque, Gustavo, a glória da última casa é sempre maior do que a da primeira. Então quem fica está dizendo, quando Deus faz completo. Quando Deus faz, Deus capricha. Deus não tem compromisso para quem é desobediente. Pelo contrário, hoje está em crise, mas eu vou ficar, porque eu sei que Deus vai voltar a visitar Belém de novo. Gustavo, eu estou vivendo uma crise terrível. Tá mesmo? Eu tenho uma notícia boa para te dar hoje. Gustavo, meu casamento está a ponto de se separar. Tá mesmo? Eu tenho uma notícia boa para você hoje. Gustavo, minha empresa está quase falindo. Tá mesmo? Eu tenho uma notícia boa para te dar hoje. Qual é a notícia? Está no texto. Eles ficaram quase 10 anos. E a Bíblia faz questão de enfatizar. E Deus visitou o seu povo, dando-lhe pão. Eu vou te provar na Bíblia que toda luta e toda prova, toda escassez, toda dificuldade, toda pressão, ela tem início, tem um momento para começar e tem data para terminar. Eu vou liberar de novo. Toda prova, toda angústia, toda crise, toda ansiedade, toda depressão, ela tem uma data para começar, mas tem um prazo para terminar. Gustavo, isso é Antigo Testamento. Vamos para o Novo? Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, parte B. Tereis uma tribulação de 10 dias. Você percebe que toda prova tem data para começar, mas também tem uma data para poder terminar. Gente, eu estou liberando a palavra profética. Eu vou liberando então. Já que o amigo ali da galeria levantou a mão, eu acho que eu vou profetizar só para você, meu amigo. Toda prova, meu amigo Júnior, toda crise, toda adversidade, toda pressão, meu pastor Ney, ela tem uma data. Começa hoje, mas Deus está dizendo, hoje você começa, hoje você desarmoniza, hoje você bota essa mulher com o cabelo pro alto, mas amanhã, meu filho, você vai ver essa mulher sorrindo de novo. Você vai ver esse casamento sendo restaurado. Você vai ver esse filho voltando de novo. Ah, Gustavo, mas você está dizendo heresia, meu filho. Eu vim profetizar hoje que Deus está dando um prazo para essa crise acabar. E Deus visitou o seu povo, dando-lhe pão. E elas ouviram. Elas escutam. Aí elas se levantam. Vamos voltar para Belém? Vamos. Só que Orfa e Ruth, elas não são de Belém. Mas Noemi faz o convite. Vamos para Belém. Vamos lá. Vamos para a minha cidade.
elas voltam. Só que tem uma tradução que vai dizer que uma vai olhar para a outra e vai dizer assim: vai embora. A Noemi, vai embora. Porque por mais que eu case de novo e tenha filhos, não vai dar tempo. Faz o seguinte, vai embora. Só que uma vai virar para a outra e vai dizer assim: o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é meu povo. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. A pergunta que eu faço para a igreja é: como é que pode uma mulher que não tem mais nada para oferecer, o marido morreu, os filhos morreram, por que ela está dizendo que o teu Deus é meu Deus, o meu povo é meu povo? É simples o que eu vou dizer, mas vai te edificar. O posicionamento de Noemi fez com que as duas olhassem dizendo: minha filha, se com toda a crise você não abaixou a guarda, quem sou eu para baixar? Você precisa entender que o teu posicionamento está influenciando pessoas. Tem gente que está olhando para você dizendo assim: mas calma aí, se fulano vive uma prova pior do que a minha, por que eu vou parar? O teu posicionamento está influenciando pessoas a não desistirem. Aí o texto diz que elas estão voltando. Nisso que elas voltam, uma que é órfã para no meio do percurso, vai beijar e vai embora. A outra não beija, mas continua caminhando. Você precisa entender uma coisa, que a vida ela é feita de ciclos. Pastor Ney, eu tive que aprender isso com toda dor e com toda luta. Eu tive que aprender isso. Aprender o que, Gustavo? Que a vida é feita de ciclos. Como assim, Gustavo? Me explica. A vida ela é feita de ciclos. Pessoas vão embora. Pessoas ficam. Portas se abrem. Portas se fecham. E o que eu devo fazer, Gustavo? Ter maturidade. Que tem gente que infelizmente não vai te acompanhar até o final. Vai chegar no meio do caminho, vai virar as costas e vai vir embora. Mas tem gente que não vai fazer nada, mas vai te acompanhar, porque o teu posicionamento está fazendo aquela pessoa mudar. Eu queria que você virasse para essa pessoa que está do seu lado, por gentileza, e fala: continua posicionadas. Ah, mas fala com fé, fala: continue posicionadas. Fala, porque hoje você não está vendo. Fala, você está influenciando pessoas a não desistirem. Será que tem alguém que pode levantar as mãos e glorificar a Deus essa noite? O teu posicionamento está fazendo pessoas a não pararem. O teu posicionamento está fazendo casamentos a não quebrarem. O teu posicionamento está fazendo filho de outras mulheres a não desistirem. Porque já que estão olhando para você e você não parou ainda, por que eu vou parar também? Uma volta e a outra continua. E como é que termina o texto, Gustavo? Assim. Depois você lê em casa. Quando elas voltam para Belém, percebe que Belém não critica quem saiu. Porque o mundo já bateu muito. O mundo já bateu. Pastor Ney, elas não voltam para poder trabalhar em Belém. Elas voltam para Belém. Você precisa entender que a sua maior volta não é as tarefas do templo. Por mais que seja importante. Você lembra do filho pródigo? Está no texto. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele não volta para a casa do pai, ele volta para o pai. Porque o maior envolvimento que tem não é com a obra, é com Deus da obra. Você precisa entender que tocar, cantar é simplesmente coisas. O que importa para Deus hoje aqui, eu estou com saudade de vocês. Você tomou uma decisão que não era para ser tomada. E você acabou se prejudicando. Só que como eu sou teu pai, o mundo já te bateu muito. Então não estou aqui para poder expor o teu pecado. Eu estou aqui. Pior não é o que sai, pior é o que fica. Porque o que fica vai dizer: que barulho é esse de festa? É o teu irmão que uma hora estava perdido e voltou. Infelizmente, nem todos vão ficar felizes com a restauração que Deus vai fazer na tua vida.
Mas o importante não é o que pensa, o importante é que o pai está de braço aberto. Os braços abertos do pai dizendo, cara, não importa o que tu fez lá fora, o importante é que eu ainda sou o teu pai. Bota anel. Anel fala de quê, Gustavo? Autoridade. Já que o mundo tomou a tua autoridade, eu estou restituindo a tua autoridade de novo. Bota a sandália, porque filho sem sandália se torna escravo. É o pai dizendo, bota a sandália, porque aqui dentro tu não é escravo, aqui dentro você é filho. Coloca a melhor roupa, porque nudez na Bíblia significa vergonha. Deus dizendo, eu não quero você aqui comigo todo envergonhado, não, pelo contrário, eu quero aqui você de cabeça erguida, porque o que o diabo tem prazer é colocar vergonha, dizendo vai para a igreja, porque vai voltar a se envolver, porque só que hoje, como boca de Deus, eu vim dizer, hoje tem renovo, hoje tem restauração para a tua alma. Com a permissão do pastor Ney, se coloque de pé. E Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. E Gustavo, como é que termina o texto? Está no texto que o que Ruth não teve Moabe, ela teve no campo. O que? Boaz. Vai olhar para Ruth e vai dizer, quem é aquela ali? Aquela ali é Moabita, que subiu com Noemi, quando Deus visitou o seu povo. Aí olha o que o texto vai dizer. Chama ela para mim. Manda ela vir para a minha presença. O que Ruth estava fazendo, Gustavo? Catando espiga de milho. Espiga de milho naquela época era uma vergonha. E ela catava a espiga de milho que caía do carrinho dos trabalhadores. Quando o Boaz vê aquela atitude dela, dizendo, ela está aqui dentro, se sujeitando a pegar o resto. Gente, me perdoe, mas o Deus que eu estou pregando aqui, Ele não tem amnésia. O Deus que eu estou pregando aqui, Ele não valoriza momento, Ele valoriza história. E eu estou pregando para a gente aqui que tem uma história. Quem está olhando para você dizendo assim, você não tem que viver dessa forma, viver de resto. O que eu tenho para a tua vida não é resto, é algo que vai suprir todas as suas necessidades. O que é? Vem para a minha presença novamente. Eu estou pregando para a gente aqui que se afastou, saiu dos caminhos do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, oportunidade a quem não tem um diabo, porque ele teve e desperdiçou, você não. Teve alguém que lá atrás pagou o preço para a oportunidade estar estabelecida na tua vida hoje. Você vai continuar vivendo essa vida de miséria até quando? E eu não estou falando miséria de financeiro. Eu estou falando pobre de espírito. Porque não adianta de nada Deus restaurar toda a sua vida, mudar todas as suas coisas, seus bens, mas o que é de mais importante é a sua alma. Você está pensando que Deus não pode te dar a oportunidade de te dar bens? Pode. Até porque Jacó tinha muitos bens, mas quando ele desce para o vale, quando ele sobe, ele não desce, ele não vai, ele não sobe da mesma forma que ele desceu. Deus muda. Deus hoje quer mudar esse nome aí. Você não é esse apelido que o diabo colocou na sua cara, na sua família, desviado, mentiroso, enganador. Deus não. Você é filho. E hoje eu quero restaurar a aliança com você. Sai do seu lugar que eu quero orar por você hoje. Você precisa entender que o teu adversário, mais que essa noite, é que você não tome essa decisão. Porque ele sabe mais do que você da obra que Deus tem contigo. Por isso, pastor Ney, que eu entendi de tanta guerra no início da minha caminhada. Tá aqui, não me deixa mentir o Júnior. Falei, meu cara, não me deixa parar não. Nem eu sabia o que Deus tinha para minha vida. Mas todo dia o adversário vinha, sai daí, cara. No mundo tem coisa melhor. Moabe está de braços abertos. Só que quando eu fiz uma aliança com Deus, eu não fiz para quebrar.
Porque aliança na Bíblia é compromisso. Eu não quero um relacionamento de fica-fica com Deus. Eu quero um compromisso com Ele. Sai do seu lugar que eu quero orar por você. Deus quer com você um compromisso. Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, Ele me deu um destino. Se você está do lado de um amigo, de uma amiga, faz o melhor convite para ele. Fala, vamos lá na frente. Melhor convite não é para balada. Melhor convite não fica-fica. Melhor convite é um compromisso com Deus. Sai do seu lugar. Vem porque Deus está te chamando hoje. Isso. Novas sandálias e disse: cante com autoridade, cante isso. Vem, meu filho, vem, minha filha. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e alguém pode me ajudar intercedendo nesse culto? Porque tem cadeias que estão sendo quebradas e vidas vão ser restauradas aqui hoje. Decalachuri Micandarábia. Canta, Júnior. me despedi dos Decalachuri Micandarábia. queimei minhas carroças e afundei meus barcos no mar. Será que você pode levantar as mãos e celebrar porque tem vida aqui no altar? Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Só baixinho, bem baixinho. Pastor Ney, eu aprendi lá na igreja com o meu pastor Giovanni Araújo. Quando tem almas se rendendo aos pés do Senhor, a igreja não fica de braços cruzados. A igreja não fica de boca calada. Quando tem almas se rendendo, a Bíblia diz que existe festa. Se tem festa no céu, tem festa aqui também. Você pode celebrar a Deus pelas almas. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Mais perto do monte, mais perto da face, desvando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é
baixinho, bem baixinho. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Diga, eu vou subir um monte que muitos desistiram. Bem baixinho, bem baixinho. Eu tenho mais 1 minuto. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, fala: vamos lá na frente. Tecalamachuri micandarábia. Terremacianda como nus me reme a fácia. Gente, tem uma presença gostosa aqui, pastor Ney. Tecalamachuri micandarábia. Hoje o diabo não contava que teria almas no altar e Deus fosse ser glorificado. Bem baixinho. Pastor Ney, se aproxima aqui de mim. 1, 2, 3. Quem aqui está? 4. Também? 5, 6. Eu vou fazer igual eu faço lá na igreja. Cada pessoa que eu for contar, vocês dão glória para poder abalar a Vila Rosali. Fechado? No último, a gente celebra, grita, mas dá glória para poder abalar a Vila Rosali. Vocês estão comigo aí? Estão comigo mesmo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 almas para Jesus. Você pode glorificar. Canta, meu filho. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Coloque a mão no seu coração, queridos. Faz entender. Coloque a mão no seu coração, porque a aliança é algo muito importante na nossa vida. Que essa aliança realmente ela seja totalmente feita agora por você, porque os céus estão abertos. Deus, nós queremos profetizar a tua bênção sobre esta aliança, Pai, sobre essa confirmação desta aliança que os teus filhos estão fazendo hoje diante do teu altar. Oh Deus, a aliança é tão extraordinária, Jesus, que hoje possamos olhar este culto de uma forma diferente, essas pessoas que estiveram aqui. Esse casamento, Senhor, olhando para Ti, dizendo assim, Senhor, só a morte vai me separar de Ti, aqui na terra, que eu vou ter um encontro real contigo nos céus. Esse casamento, nunca mais, Senhor, eu vou dizer assim, não te quero mais, porque hoje eu me caso contigo. Eu volto de novo, ser aquela pessoa apaixonada por Ti, e te dizer hoje, Senhor, que nunca mais eu vou pensar, nunca mais vou dizer uma palavra que venha ferir o seu coração, Senhor. Hoje eu volto ao meu relacionamento contigo, hoje eu me caso contigo. Eu tenho uma aliança contigo, uma aliança de morte, uma aliança, que todo esse tempo que eu ainda hei de viver nesta terra, a minha vida é tua, meu coração é teu, minha família é tua, Senhor. Eu reafirmo esta aliança contigo.
quem fez isso aqui nesta frente, diga glória a Jesus. Aplauda Jesus, todo o povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o coração de vocês. Aleluia. Eu ainda queria tomar ainda 5 minutos da igreja. Eu vou pedir que todos os diáconos que estão aqui, diaconisa, subam aqui no altar, por gentileza. Todos. Aproveitar o Gustavo, o Júnior que está aqui. Todos os diáconos e diaconisas. Eu completei agora dia 19 de agosto, sexta-feira, 23 anos que sou pastor da Nova Vida. Isso para mim me alegra bastante, por saber que é um novo ciclo que está se abrindo e eu gostaria de receber a oração da igreja junto com os diáconos. Amém? Você pode me dar esse privilégio de você orar por mim, hein? Você pode fazer isso, hein? Então, gostaria que você estendesse as mãos. Eu não sei qual de vocês hoje aqui vai fazer essa oração. Quem se prontifica em fazer? Diácono Rogério. Eu gostaria de que você estendesse as suas mãos para cá e, junto com os diáconos aqui, me abençoasse esses 23 anos que sou pastor da Nova Vida. Eu completei sexta-feira. Eu sou grato a Deus mesmo, né? Por Deus ter me mantido de pé esse tempo todo. Amém, amados? Graças a Deus. Estenda as mãos aqui para frente. Amém. Senhor, Deus e Pai, essa noite nós já agradecemos pela vida, Senhor, do pastor Ney, o nosso líder espiritual. Oh, Senhor, obrigado pela vida desse homem, Senhor. Ele que começou essa história há 21 anos atrás, mas antes disso já te servia com sua vida e com a sua família, Senhor. Tu sempre esteve com ele, Senhor, em todos os seus passos e em todas as suas decisões. Ele sempre, Senhor, seguiu a sua vida, entregou a sua vida por causa da tua obra, Senhor. Pai, Deus, nessa noite, Senhor, nós entregamos a vida dele em tuas mãos. Tu sabes, Senhor, de tudo que está no coração do teu servo, de tudo que ele precisa e de tudo, Senhor, que tu já tem preparado para ele. Ah, meu Senhor, eu sei que esse dia está preparado já. Por mais que o teu servo, Senhor, ele tenha, Senhor, uma tensão no seu coração, tu já preparaste tudo para ele. Ah, e o Senhor já chegou na frente, o Senhor já preparou tudo. Pai, em nome de Jesus, e essa história, Senhor, ela vai ser, Senhor, a vida dele, Senhor. E tudo que acontecer na vida dele vai ser para a tua honra e glória. Pai, foi falado aqui nessa noite, Senhor, que existe uma pessoa que era referência para outras. Pastor Ney, o teu Deus é o nosso Deus. O teu povo é o nosso povo. Nós estamos aqui, Senhor, como igreja, orando, Senhor, orando para Ele, Deus, em concordância, mas não só, Senhor, para pedir, Senhor, uma cura, para dizer para Ele e afirmar diante de Ti que nós estamos aqui, com as nossas mãos estendidas, para abençoar esse homem que durante muito tempo levantou suas mãos para abençoar as nossas famílias. E por isso eu entrego a vida dele em tuas mãos, sabendo que tu estás cuidando de todas as coisas, de tudo, e da sua saúde, e de tudo daquilo que está no coração dele. Pai, ainda escutaremos muitas histórias de projetos que nós achamos impossíveis, mas que o Senhor, através da vida dele, vai concluir nesse lugar, e o seu nome será exaltado nesse lugar, através da vida do pastor, né? Em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia.
Felicidade, né? Completar 23 anos, né? Que sou pastor da Nova Vida. Vem cá, Gustavo, você é meu presente que Deus me deu, né, rapaz? Deus dá um presente pra gente, né? Não é isso? De uma palavra liberada, né? Isso é importantíssimo. E hoje você é um homem de Deus. Agradeço a Deus pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do Gustavo, Senhor. Cada detalhe da avó, do teu filho, Pai. Cada momento, Senhor. Pai, e Tu traz o teu filho aqui nesse mês de agosto como um presente de um ministério, de uma palavra há tanto tempo atrás, Senhor, lançada sobre a vida dele, Senhor. Nem eu mesmo sabia, Pai. Mas Satanás tentou naquele momento parar o trabalho, a obra, o investimento, o carinho que a avó dele tinha por Cristo Jesus, mas uma palavra foi lançada. E o teu filho Gustavo está dando continuidade. Isso é importantíssimo, Senhor, o legado de alguém. E eu te dou graça pelas palavras que não são lançadas ao vento, Senhor. Palavras que foi lançada, ó Pai, no momento, e hoje nós estamos vendo aqui o fruto dessa palavra lançada. Obrigado pela vida do Gustavo, pela sua família, sua mãe, Senhor. Ó Pai, não sei se o avô do teu filho é vivo, mas toma em tuas mãos a vida dele também, Senhor. Glorifica o teu nome por esta família. Abençoa esta família, a vida do Gustavo, Senhor, pelo fruto de uma palavra lançada, em nome de Jesus. Obrigado pelo meu presente de ministério nesta noite, Senhor. Te dou graça pela vida do teu filho, em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Oh! Que Deus nos abençoe. Rica! Aplauda Jesus. Queria pedir que todos os diáconos e suas esposas fossem lá no meu gabinete, que eu quero dar uma palavra com vocês rapidinho.